Tem gente no mercado aí, ou com possibilidade de mudar de time e melhorar o Flamengo? Porque assim, quando a gente olha aqui nas redes sociais, e os rubro-negros, eles estão pedindo, por exemplo, ontem o nome do Rogério Ceni ainda tá, ó, assunto mais comentado, fora Dome e tal. É um nome, o Celso. E assim, hoje de manhã tava até o nome do Thiago Nunes, o pessoal falando aqui em Thiago Nunes, não só pro Flamengo, mas também no Inter, que a gente vai falar já já. É o Ceni o nome, prof? Eu acho que é o nome hoje, né? O Ceni ocupa o lugar de único nome nacional cogitado, que há um tempo era do Renato Gaúcho. Todo mundo só via o Renato Gaúcho como solução nacional. O que o Ceni fez nesse tempo que a gente até cobrava, né? O tempo de crescimento no Fortaleza, à exceção daquela rápida saída para o Cruzeiro, mas vamos pegar o acumulado, o conjunto da obra, o que ele fez do ano do centenário do clube para cá, eu acho que já o credencia, é bom para ele, é bom para o plano de carreira dele, ele dá mais uma quebrada em relação à identificação com o São Paulo, agora com um clube de projeção nacional maior que a do Fortaleza, evidentemente. Eu acho que é um momento que juntaria a fome com a vontade de comer. Agora, não sei o que o Rogério planeja para a carreira dele, tem o Fortaleza dessa história, afinal ele não é um técnico. Se ele quer sair... Clube, né? Claro. Tem uma questão de respeito também aí, que a gente precisa ver, mas como técnico, eu não iria, é curioso isso, né? Eu não iria de Thiago Nunes no Flamengo, eu iria até no Palmeiras. Falei muito isso aqui, acho que só não foi cogitado porque deu errado no maior rival, senão o Thiago seria cogitado no Palmeiras, mas até por característica de elenco, eu acho que as cobranças que se fazem hoje para o Dome são cobranças que podem ser feitas daqui a pouco para o Thiago Nunes também. O jeito de jogar, por característica dos jogadores que ele vai ter na mão. Eu não iria de Thiago Nunes, eu acho arriscado. Acho que você corre o erro de repetir o erro com o Dome. Na coluna do Marcel Rizzo, no UOL, ele conversou com o pessoal do Fortaleza, e o pessoal do Fortaleza, Nicola, disse sentir seguro que o Rogério nesse momento não trocaria. Se o Flamengo liga para o Rogério, você não acha que ele balança, Nicola? Cara, imagina a tentação, né? De dirigir o clube mais rico do país, o melhor elenco da América do Sul, e para mim é o melhor elenco da América do Sul. Tem uma coisa curiosa em cima do que o Cícero lembrou: o Flamengo tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, só melhor do que a do Goiás. A principal, a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro é a do Fortaleza do Rogério Ceni. Então, olha que sacada de alguém do Flamengo se contratasse o Rogério Ceni. Seria o único nome no futebol brasileiro que seria quase unanimidade dentro da diretoria do Flamengo. O Rogério Ceni, no momento em que o JJ saiu, o Rogério não foi tão especulado, não foi cogitado no Flamengo. O Flamengo voltou seus olhos a técnicos estrangeiros. Ouviu alguns não, teve dificuldade em encontrar técnico, por isso optou pela opção plano E ou F, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Durante o período pandemia, ainda estamos na pandemia, mas durante esse período, o Rogério conseguiu dar algumas demonstrações de que o trabalho dele é maduro, que o trabalho dele é estável. Isso faz com que internamente o Rogério seja bem avaliado. O torcedor do Flamengo, ao que parece, quer o Rogério, mas para responder a tua pergunta, tentei dar uma enrolada para ver se você esquecia, mas não vou ficar em cima do muro, não. A proposta é muito tentadora, mas eu tenho dúvidas em ver o Rogério Ceni abdicando do contrato dele de novo, né? Porque na temporada passada ele fez isso com o Fortaleza, não, em um outro contexto, foi para o Cruzeiro, mas acabou quebrando a cara. Não sei se o Rogério toparia. De qualquer maneira, se ele topasse, eu não o recriminaria. Porque imagina a possibilidade de você ir treinar o Flamengo. Quantas vezes mais essa oportunidade vai aparecer? O Renato Gaúcho teve chance, não aproveitou. E com essa diretoria não volta mais. Não vai voltar mais a ter chance, né? Já vai entrar no ESPN.com.br, o Cláudio Portela, nosso repórter aqui, produtor, ele apurou que tem gente dentro do Flamengo também já falando no Ramírez, que há poucas semanas disse não para o Palmeiras. É um nome, hein? É o BAP. É o BAP que já trabalhava lá atrás para contratar. Eu falei agora há pouco, né? Que ele fez até uma videoconferência com o Miguel Ramírez no momento em que o Brás tentava técnico na Europa. Mas aí imagina o torcedor do Palmeiras.
Então, se o Flamengo consegue contratar o Miguel Ramírez. E aí são negociações diferentes, talvez, né? Talvez o cara não queira ir para o Palmeiras, que vive um momento de dificuldade, com um elenco menor, e queira ir para o Flamengo. Claro. Mas aí vai sobrar para o Anderson Barros. O flamenguista não vai querer saber se o palmeirense vai gostar ou não. Então, mas o palmeirense... não sei. Aí depende de como andar o trabalho do Abel Ferreira também, né? Que hoje o palmeirense parece bem satisfeito com o Abel Ferreira. Acabou de dizer um não. Mas o Flamengo não tem nada com isso. Os argumentos que ele deu, ele não vai poder usar agora para ir para o Flamengo. Mas depois ele não se arrependeu? Se arrependeu, ligou contou pra gente que depois ele se arrependeu e ligou de novo? Então... Ligou pro Palmeiras. Mas liga lá pro Ramírez, pô. Publicamente, né? Chato pro cara, pro profissional. Mas você não ligaria? Ou tem o outro lado. Eu não vou tentar de novo um treinador que talvez precise de tempo para se adaptar. Eu vou querer um treinador que já chega aqui sabendo como é que funciona e mexendo em tudo aqui. Sinceramente, eu até acho que o Miguel Ramírez é um ótimo técnico, que se eu fosse presidente de algum clube, de algum grande clube, né, com dinheiro na mão, tudo, eu consideraria contratá-lo, mas tem que pensar mesmo no contexto de uma eventual contratação agora. Você está no meio da temporada, já com mata-mata na boca para acontecer, então é um momento mais arriscado. Contratar um técnico que está acostumado com outro sistema de trabalho, eu vejo o Ramírez mais como uma boa opção para começo de temporada, ou para você terminar uma temporada que você já desistiu dela porque já não vai dar em nada. Então você termina aquela temporada, mas já pensando na outra, já arrumando a cama para a temporada seguinte, do que contratar o Ramírez como um técnico de emergência. Até pela característica dele, pelo discurso dele, o time dele tem um jeito muito particular de jogar. Usa, por exemplo, muita velocidade, muita força física, muita imposição física em campo. Então, assim, não sei se contratar o Ramírez como um técnico para dar um jeito numa temporada que está no meio e está desandando, se é o caminho. Talvez um técnico com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento do futebol brasileiro, ou então com uma experiência de rodagem maior no futebol como um todo, que fosse um técnico estrangeiro. Dorival. Eu não sei se o Ramírez seria a melhor opção. O Rogério, eu até vejo como uma opção interessante por isso. Ele é um técnico que tem peso, se ele chegar no vestiário. Se o Gabigol quiser crescer para cima dele, ele cresce de volta. Se qualquer um quiser crescer para cima dele, ele cresce de volta. Ele tem tamanho. Ele tem conhecimento de futebol brasileiro. Agora, me dói falar isso, mas assim, eu tendo a concordar com o Nicola nessa. Eu não acho que é tão simples assim, não. Por mais que o Flamengo tenha muito mais dinheiro do que o Fortaleza, que o Flamengo tenha um elenco muito maior, que projete muito mais conquistas que o Fortaleza, eu não acho que é tão simples assim convencer o Rogério a deixar o Fortaleza nesse momento e aceitar o Flamengo neste momento. Se você ligasse pro Rogério e falou, Rogério, então, temporada que vem você vem, era outro papo. Agora, vindo agora, neste momento, chegando já sob pressão, o Rogério, eu não sei se ele não vai lembrar do Cruzeiro do ano passado, em que ele achou que ele fosse fazer acontecer e acabou até se queimando. Mas a gente tem que parar com essa ilusão e se esse telefonema, tempo, né? Mas peraí. Os clubes e se esse telefonema temporada já, que vem, você vem, não vem do Flamengo, mas vem do São Paulo? E se a realidade do Rogério hoje for a seguinte: eu quero terminar minha temporada aqui, meu contrato com o Fortaleza, porque eu tenho a possibilidade de ir para o São Paulo. Ou não? Largo agora isso daqui e vou pro Flamengo. O que você faz? Mas é que daí tem São Paulo botando São Paulo na conversa, você tá botando uma questão de coração no meio também. Então a escolha não deixa de ser tão racional, ela passa a ter um componente extra ali, entendeu? Daí de repente o Rogério, se tiver tudo acertado, sei lá o quê, que é aquele papo do André Sanches que também não dá para acreditar, né? Que ele só jogou ali no ar. Mas digamos que isso estivesse na mesa... Não, mas nem tô falando do Andrés. Fazer o Rogério pensar. Nem tô falando do Andrés. Não, eu tô falando que o Andrés jogou isso, né? Que ele já estaria tudo acertado. É que o Andrés falou que ele estaria tudo acertado. Não, então... mas o Andrés, a gente sabe... Não, eu sei, Bira. É que o Andrés a gente sabe que joga pra tumultuar, mas independentemente do Andrés, a gente sabe que o São Paulino sonha em ver o Rogério de volta comandando a equipe. Sim. Não, eu acho que sonham, com certeza sonham, isso é evidente. Agora, eu acho que qual a escolha do Rogério num cenário desse, como envolve o coração no meio, é mais difícil de imaginar, porque ela passa a ser uma decisão que não é apenas racional. Tem uma questão emocional ali que pode mudar a decisão dele.
né? Ou de ele não querer se sujar no São Paulo numa época que ele não vê que o São Paulo tá pronto, sei lá o quê, não é bem o que ele quer, a outra vez não deu certo, ou então fala, não, agora eu tô pronto para fazer o que eu quis fazer da outra vez e agora vai dar certo. Não sei, mas esses fatores pesariam no coração dele. Agora, sair do Fortaleza no meio da temporada agora, eu não acho que é tão simples quanto muita gente está achando. Também não acho. O que você acha, Celso? Eu acho que isso pode ser um trunfo a favor do Flamengo. O Rogério, justamente por causa dessa coisa com o coração, ele pode estar querendo romper com isso. E aí ele quebra de uma vez, porque treinou o Flamengo. Aí, claro, a condição dos rivais de São Paulo é um pouco diferente. Mas quebrou o Flamengo, treinou o Flamengo, talvez ele quebre essa barreira do são paulinismo extremo dele. E com um time com muita condição, né, gente? Um time com as características que ele gosta de fazer um time jogar. No Fortaleza ele faz muitas coisas por necessidade. Ele vai ter que ser bem menos reativo, ele vai propor muito mais jogo. É o time que ele pediu a Deus como concepção de futebol que ele tem. E no momento profissional dele. Então acho que essas coisas também podem pesar a favor. Se eu fosse o negociador pelo Flamengo, eu falaria isso para ele. Falava, Rogério, olha que chance aqui de você se tornar definitivamente o Rogério técnico, livre do Rogério ídolo, do Rogério goleiro, no sentido de tudo aquilo que pode estar atravancando a carreira. O Rogério hoje é técnico. Então acho que é uma chance dele também quebrar isso aí. Agora tem esse lado que o Bira falou. Não é o sonho de ninguém assumir um time em novembro, por mais que a temporada vá até fevereiro. Mas é o que os clubes cada vez mais vão querer. Não é o que os técnicos querem, é o que os clubes precisam. Fala, Cícero. Olha só, o Flamengo hoje, a nível de clube, é o sonho de consumo de qualquer grande treinador, qualquer treinador que surja no futebol com possibilidade de ser um grande treinador, é o sonho de consumo, é o Flamengo. Assim como todo técnico quer ser técnico da seleção brasileira, todo técnico quer ter a oportunidade de dirigir um elenco milionário e com tantas opções, tantas alternativas como o Flamengo. Eu acho que o Rogério Ceni não quer repetir aquela experiência do Cruzeiro, gostaria, no fundo, de terminar o seu contrato com Fortaleza, mas existe um ditado que é antigo, mas ele se aplica muito bem nesse caso, que é aquela do cavalo passou encilhado, ou você monta ou você não monta mais. Eu acho que o Rogério tem muita confiança no trabalho dele. Isso ele passa quando ele dá uma entrevista, e tem o próprio time do Fortaleza que a gente vê jogando, encarando os grandes, em condições iguais, ou pelo menos tentando, mostra que ele tem muita confiança no taco dele, no trabalho dele. Eu acho dificilmente, por mais que ele queira terminar o contrato dele com Fortaleza por uma questão ética, por uma questão de agradecimento, Fortaleza o recuperou depois que ele não deu certo no Cruzeiro, trouxe ele de volta. Eu acho que nesse momento, se tem um telefonema ali do Landim, do Marcos Braz, ou do Bruno Spindel, olha só, resolvemos que o homem hoje, para dar conta do recado aqui no Flamengo, pegar esse Flamengo na reta final de disputar todos os títulos, acho que quem cairia bem hoje é você. A gente vai até se afastar da filosofia de treinador estrangeiro, porque achamos que você seja talvez hoje no futebol brasileiro o único com potencial para a gente mudar os nossos planos. Eu acho que o Rogério não diria não. Sei. Eu acho que ele ficaria balançado, mas ele diria sim. Você, se fosse o Rogério, iria, Cícero? Eu iria, na hora. Com todo o respeito ao Fortaleza e o agradecimento que ele tem. Mas eu acho que é a oportunidade da carreira dele, da vida dele, pegar um Flamengo com essa superioridade que todos reconhecem, técnica, tática. Tática não, ele vai ter que implantar mais técnica de jogadores em quantidade, de pedir um jogador, o Flamengo pode contratar, se bem que nem precisa tanto nesse momento, talvez um zagueiro mais experiente para substituir o Pablo Mari. Eu acho que seria um desafio que ele gostaria. O Rogério é desse tipo de pessoa que gosta de desafios fortes e como esse, que seria pegar um Flamengo tumultuado, em crise, na reta final de decidir títulos importantes. Eu acho que o Rogério sempre tem esse perfil. Porque se tem um clube onde o Rogério pode conquistar como treinador o que ele conquistou como goleiro, inicialmente olhando assim, é o Flamengo. Certo, Nicola? Ou conquistar até coisas que ele ainda não conquistou jogando, por exemplo, Copa do Brasil, Nicola.
E era um cara, e é um cara que sempre trabalhou em busca de títulos, né, Bruno? A obsessão dele, como jogador e agora como treinador, é ser campeão. No Fortaleza ele conquistou bastante coisa. Ele foi bicampeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste e ganhou a Série B. E mesmo quando não conquistou, como por exemplo nas participações na Série A, conseguiu deixar o Fortaleza bem posicionado. E tá na cara que o Rogério Ceni quer dar o salto para algum time que vai brigar por títulos nacionais. E quando eu falo em salto, eu estou falando em títulos. Ele já foi campeão no Fortaleza, mas agora quer pensar em brigar por título da Libertadores, brigar por título do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, algo que no Fortaleza vai ser mais difícil por conta de toda a dificuldade em termos de orçamento. É um clube que é super bem organizado, tem uma dívida muito menor do que a dívida de vários grandes clubes, mas tem uma capacidade de arrecadação bem pequena perto desses outros clubes. São pontos, esses pontos que vocês estão colocando são pontos importantes, mas circula aí, eu nem estou falando do André Sanches, tá? Estou falando de informações que vem no mercado, de que se o Júlio Casares for eleito presidente, o Rogério Ceni vai ser o técnico do São Paulo a partir do ano que vem. Roberto Natel nunca sinalizou nesse sentido, mas também imagino que ganhando a eleição do São Paulo, a eleição está prevista para as próximas semanas, ele também vai pensar no Rogério Ceni. Então, assim, o que eu quero dizer é que o Rogério não precisa ter o desespero de não aceitar o Flamengo e automaticamente ele vai estar fora de um grande clube na próxima temporada. Só que o desafio de comandar o São Paulo hoje, por tudo que ele representa, talvez seja um desafio mais pesado do que dirigir o Flamengo nessa reta final de temporada. Embora a comparação seja maluca, porque ele assumiria o São Paulo em crise financeira, em crise técnica, sem identidade, pressionado pela falta de títulos e com toda a responsabilidade ou medo dele de riscar ou arranhar a imagem dele. No Flamengo, não. No Flamengo, ele assumiria um time que é extremamente capaz, um time que é extremamente técnico e que passa por turbulências porque tem um técnico que não conseguiu estabelecer um padrão de jogo. Eu vou ler as mensagens aqui, ó. Tem mensagem do Clodoaldo, do Ruggeri, do Ricardo Fantini também, do Hudson. O pessoal tá votando ali no nosso enquete que tá no Twitter, envolvendo o Domi, tá? E a maioria aqui, 61%, já desconfiados aí do trabalho dele, entendendo que não tem mais futuro o Domi no Flamengo, tá? Pergunta para os rubro-negros. Então entrem lá e votem, porque já já a gente também vai falar desse assunto aqui, olha.